Aqui nós não vemos, estava conversando com o seu Ailton lá da região de Minas Gerais, lá eu fui 2 vezes para lá de carro, e aí quando a gente entra no Espírito Santo, lá tem rocha de verdade, né? Lá é o lugar da pedra. Os mármores aqui do Mato Grosso, a maioria vem tudo de lá, né, seu Luiz? Os mármores, as pedras, e lá eu falo para você, lá a casa é na rocha mesmo, né? E aí nós vemos, e é difícil para você construir uma casa, para fazer um fundamento na rocha é mais difícil, né? É mais difícil que você fazer ele na areia, mas o alicerce que está na rocha, pode vir vento, tempestade, ele permanece de pé. E Jesus Cristo, ele usa essa afirmação da casa na rocha para falar da nossa vida com Deus, da nossa fé, que realmente esteja alicerçada no Senhor. Então, nós tivemos diversas pregações, diversas mensagens aqui, né, falando desse assunto, e hoje nós vamos fechar esse assunto. Eu vou abrir aqui em Mateus, no capítulo 7, e eu quero ler hoje todo esse texto. Se você não teve a oportunidade de estar aqui e escutar alguma das mensagens dessa série, todas as mensagens estão disponíveis no canal do nosso YouTube. Quem iniciou essa série de mensagens foi o Antônio, pregando sobre o alicerce correto, depois a pastora Adriana, e eu trouxe uma mensagem na semana passada, também seguindo esse mesmo tema, e hoje nós vamos finalizar, e eu tenho certeza que o Senhor, como diz a palavra, né, o melhor fica para o final. Então, se você está aqui, irmãos, glória a Deus, amém? A pastora já está até andando, então o milagre é forte. Mateus capítulo 7, eu quero ler aqui, desde o versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande ruína. Meu Deus, é muito poderoso, meus irmãos. Esse aqui é um texto, apesar de parecer pequeno, mas ele tem uma profundidade muito grande. Tanto é que nós estamos aí 4 semanas falando desse assunto. Na semana passada nós falamos, né, trazer à memória de vocês sobre a família, né? A pastora Adriana esteve pregando aqui, e ela pregou sobre uma família alicerçada na rocha. E então nós sabemos que essa rocha, ela é Cristo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, precisa estar alicerçado no Senhor. E é tão interessante porque essa casa, ela foi construída, a casa na areia, a casa na rocha, e elas foram abaladas. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma casa que permanece, porque aqui no versículo 25 vai dizer assim, ó: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E não caiu, porque tinha sido construído sobre a rocha. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma casa que permanece. Fala assim comigo: uma casa que permanece. É isso aí. Como eu já falei para os irmãos, e isso foi muito claro, o Senhor ministrando nos nossos corações, a casa, independente de onde ela está firmada, ela não é isenta da chuva, das tempestades, das circunstâncias, do tempo ruim. E independente de onde essa casa esteja construída, ela pode passar por uma tempestade. Mas o fato é, meus irmãos,
tem um texto que eu sempre cito para vocês, que mesmo essa casa, ela sendo construída do zero, você vai olhar e você vai falar, nossa, que casa linda, ela começou muito bem, começou bem esse projeto está bonito, esse projeto é legal, esse projeto é maravilhoso. Mas aí de repente vem um vento, o vento vai e derruba as tempestades, as circunstâncias da vida, vai e faz com que essa casa vá ao chão. E tem um texto de um homem considerado um homem muito sábio, né, depois de Jesus ali, chamado Salomão, que ele diz que é melhor o fim do que o começo. E a palavra fala diversas vezes, aquele que perseverar, fala comigo, perseverar, mais forte, perseverar. Então perseverar, irmãos, quem chega até a metade perseverou? Sim ou não? Quem chega até a metade não perseverou, quem persevera é aquele que chega até o fim. Então, irmãos, uma casa que permanece, é a casa que permanece firme até o fim. Permanece firme até o fim. Porque a vida com Cristo, a nossa caminhada de fé, a nossa vida não é feita só de momentos bons, né? De momentos felizes, de momentos fortes, de momentos, experiências maravilhosas. Mas o que vai determinar a nossa vida com Cristo é a nossa permanência nele, a nossa consciência que ele está no controle da nossa vida. E eu orando sobre esse texto, eu falei, Senhor, eu queria ampliar essa visão, sobre permanecer, e o Senhor, muito rápido, claramente, falou ao meu coração sobre a história de um homem, que vocês vão concordar comigo, e eu quero fazer uma pergunta aqui para ver quem conhece ou já ouviu falar na história de um homem chamado José, conhecido como José do Egito. Quem já conheceu, já ouviu falar nessa história do José do Egito? E para mim é um dos maiores exemplos na Bíblia de permanência, porque esse homem, meus irmãos, ele passou por todas as coisas que a gente pode imaginar. Ele passou por rejeição, injustiça, ele passou por esquecimento, ele passou por um processo, que não foi um processo de 6 meses, 3 meses, 1 ano, foi um processo longo, de vários anos, fala bem assim, muito tempo, e eu, irmãos, nessa minha caminhada de fé como pastor, eu amo escutar testemunhos. Quem gosta de escutar testemunho, que a pessoa venceu, que ela venceu, e ela conta ali, olha, meu casamento foi restaurado, eu recebi uma cura. Eu amo escutar um testemunho assim, mas o testemunho que mais chama a minha atenção, que mais confronta a minha fé, é quando eu escuto um testemunho da pessoa que ainda não recebeu a bênção, mas ela está permanecendo firme. Aquela pessoa que está precisando da cura, que o casamento dela está destruído, mas ela entra aqui na igreja e eu acredito que eu vou receber a minha bênção. O maior testemunho, irmãos, o testemunho que mais confronta a minha fé é esse. Porque é muito lindo, nós olhamos a história do retrovisor, já recebi a cura, já recebi a bênção, mas quando a gente está vendo a pessoa que está no propósito, às vezes a mulher chega aqui na igreja sem seu marido, ou o marido chega sem a sua esposa, ou os pais chegam sem seus filhos, que está na droga, que está doendo, o casamento está sendo destruído, as coisas estão, eu não sei, está tudo destruído, mas eu estou crendo na restauração, eu estou crendo que o Senhor vai fazer algo na minha vida. Olha que testemunho poderoso, né? Esse é o testemunho, irmãos, que mais confronta a minha fé. E talvez você está passando por um momento assim, você está num processo doloroso, difícil, e a palavra hoje para você é permaneça em Cristo, permaneça nele, porque você vai ficar firme até o final, aleluia. E José, meus irmãos, ele passou por tudo isso, crises, abandono, mas é muito forte, porque nada disso que ele passou destruiu quem ele era em Deus. Nada disso que ele passou
destruiu quem ele era no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Uma casa, porque às vezes a gente escuta assim: pastor, mas eu fui rejeitado, eu estou sendo rejeitada pelo meu marido, eu estou sendo rejeitada pelos meus filhos, eu estou sendo rejeitado no meu trabalho, a gente começa a criar, a buscar algumas coisas para a gente ter um álibi, para a gente desistir. A gente quer buscar alguma coisa para nós erguermos a bandeira da desistência, abortar o processo, mas não é isso que Deus tem para nós, irmãos, não é isso que Deus tem para nós. E José, ele tinha todos os motivos, ele tinha todos ali os álibis dele, para poder levantar a bandeira da desistência, jogar a toalha, como diz, né? Mas não, irmãos, ele não jogou. É muito poderoso. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, se você não trouxe a sua Bíblia aí, você pode olhar aqui no telão, eu vou ler o versículo 23, eu tenho alguns textos aqui para citar, eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, você pode acompanhar aqui no telão, tá bom? 23, diz assim: mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de israelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, olha a ideia brilhante desse irmão. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos israelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. A partir daqui, José é conhecido como José do Egito. Então, meus irmãos, aqui José os ismaelitas, né? Eu falei israelitas, mas é os ismaelitas, já estou precisando, será que eu já estou precisando usar óculos, gente? Misericórdia. Volta para cá. Irmãos, José, o que vocês consideram que foi o que os seus irmãos fizeram com ele? Foi uma traição? Foi uma rejeição? Foi um tipo de traição? Foi um tipo de trama contra a própria vida dele? E, irmãos, é muito poderoso, porque geralmente uma das primeiras tempestades que o ser humano enfrenta é a rejeição. É a rejeição. Quem já sentiu rejeitado? Eu já me senti rejeitado. Às vezes nós nos sentimos rejeitados, sabe por quê? Porque nós pensamos que nós somos alguma coisa. E quando nós entendemos a graça de Deus, irmãos, nós entendemos que nós não somos nada. Nós entendemos que tudo que nós temos, irmão, perto da graça de Deus, aquilo que Ele entregou para nós, não representa nada. O nosso ego, ele tem que ir lá embaixo. E tem gente, irmãos, que abandona a fé, porque foi ferida por algumas pessoas. Tem gente, você já pensou? A gente trabalha com casais. Em nome de Jesus, 2027, nós vamos ter muitas turmas de casais aqui na igreja. Vamos voltar com tudo. E é muito maravilhoso. Mas você já pensou se dentro de um casamento, diante da primeira rejeição, você larga do seu cônjuge? Não tinha nem um casamento mais, né? Dificilmente. Esses dias eu escutei
Ultimamente que eu tenho tido no carro, eu coloco meu celular no Bluetooth ali, eu sempre vou escutando o podcast. Eu gosto de escutar algum podcast de negócio, de Bíblia, de alguma coisa. Eu sempre gosto de estar, né, aproveitando esse momento ali para estar alimentando de uma certa forma a mente. E aí eu escutei um podcast sobre relacionamento. E a gente tem aqui o curso Maturidade que fala só sobre relacionamento. E ele fala assim que, esse especialista está falando o seguinte, que uma amizade, ela só é uma amizade de verdade quando ela passa pela primeira decepção, ou a segunda ou a terceira. Porque se você tem um amigo e ele nunca te decepcionou, ele nunca te rejeitou, ele nunca fez nada, você nunca brigou com ele, você nunca ficou meio de atravessado um com o outro, essa amizade está muito rasa. Por que o casamento é um ambiente de mais amor, mais intimidade? Quantas coisas que a gente passa junto, né, meu amor? Né? Agora ela já veio falando para mim que eu tenho que lavar roupa amanhã. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Ainda bem que eu já vi ela andando aqui, dona Deise. Deus já ouviu minha oração, aleluia. Mas eu até cozinhei essa semana, irmãos. Glória a Deus. Aplaude Jesus por essa vitória. Mas, irmãos, ela estava impossibilitada. É no momento da impossibilidade que a gente vê quem realmente a gente ama a pessoa, que a gente preocupa com ela, que a gente faz aquilo que a gente não gosta, que a gente faz as coisas ali e ainda tem que lavar a louça num tempo de frio. Tanto tempo para essa mulher arrumar esse pé, Jesus. Eu falei, oh Deus, que prova que é essa, Jeová? Ai, Deus, tem misericórdia de mim. Mas, irmãos, às vezes é nesses momentos, é nos momentos ali de tribulação, de dificuldade, que nós crescemos. Então, se você olhar para o seu casamento, com essa divergência que você está tendo, a sua mulher está querendo morar no apartamento, você está querendo morar lá no pé da 90, ela está querendo morar lá no Varza Grande, não, Eric? Aí você fala, meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Irmão, usa esse momento como oportunidade de crescimento para você. Aproveita essa oportunidade. Não olha isso, irmãos, e você vai entender o que José fez com isso aqui. Você vai entender o que José ele fez com a traição, o que ele fez com aquilo que ele recebeu. Porque, irmãos, não tem nada a ver com o que nós recebemos, mas é o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Essa semana, na reunião dos pastores, nós estávamos conversando sobre Judas, e aí nós estávamos falando sobre Jesus, como que Jesus ele era pleno. Jesus era tão pleno, que ele pastoreou, que ele amou, que ele discipulou Judas, sem nenhuma reserva. Ele lavou o pé de Judas sem nenhuma reserva, porque não é o traidor que define quem ele é. Não é a circunstância externa que define quem Jesus é. E às vezes a gente é assim, eu não vou mais para a igreja porque eu fui ferido, eu não vou mais naquele lugar, eu não vou mais casar porque eu tive uma pessoa que me machucou. Irmãos, peça para Deus curar suas feridas. Peça para que você seja essa casa que permanece, dependente da circunstância, independente do vento. Pastor, uma tempestade foi muito forte, mas se estiver na rocha vai permanecer. E José, ele entendeu uma coisa muito importante que eu e você hoje precisamos entender. Que o comportamento das pessoas não altera a promessa de Deus na nossa vida. Não altera. Porque quem está firme na rocha, aprende a continuar ferido. Aprende a continuar ferido. Aprende a continuar sangrando. Porque Jesus é aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Então, irmãos, se nós amamos esse Deus, nós queremos servir esse Deus, irmãos, nós vamos ser obedientes até a última gota de sangue. Nós vamos ir até o final, permanecer. Fala bem assim, permanecer. Permanecer. Nós não podemos, nós estamos falando aqui sobre uma casa alicerçada na rocha. Essa casa é eu e você. Nós não podemos construir a nossa casa, nesse primeiro momento estou falando de rejeição. Nós não podemos construir a nossa casa em cima de uma aprovação humana. Porque, irmãos, se nós construímos a nossa casa em cima de uma aprovação humana, essa casa, irmãos, ela está fadada já à destruição. Pessoas podem mudar, mas Deus, Ele permanece. Ele permanece imutável. Então, essa rejeição, ela não vai te parar. Ela não vai te parar.
E José, irmãos, ele foi esse exemplo daquele que permaneceu, daquele que foi fiel diante das injustiças. Vamos continuar lendo aqui, para a gente caminhar, no capítulo 39, do verso 19, eu vou ler. O que aconteceu com José? José ele foi parar na casa de Potifar, só que lá na casa de Potifar tinha Potifera. Com essa Potifera, Eliseu, era a mulher de Potifar, a mulher era o capiroto, gente, misericórdia. E ele passou por uma situação muito constrangedora na sua vida, mas ele teve um posicionamento diferente. Vamos ler aqui, versículo 19, isso mesmo. Quando o dono viu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ele ficou irado, e o dono de José o tomou e lançou na prisão. Lançou ele na onde? Na prisão. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Aleluia! O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, José foi culpado dessa prisão? José foi culpado dessa prisão? Não, ele foi acusado. A mulher tramou contra ele, falou para o marido, armou ali contra ele, mentiu contra ele, ele foi preso inocentemente, sem dever nada. Foi parar na masmorra, foi parar na prisão, na cela fria, sem dever absolutamente nada. Injustiça. Você já foi injustiçado, irmão? É muito poderoso porque eu vejo que Deus ele mostra aqui, através da vida de José, irmãos, que isso aqui quebra a lógica humana. Tem coisa que às vezes na nossa cabeça a gente não consegue mensurar. Porque parece difícil da gente escutar isso, mas nem sempre, meus irmãos, a obediência a Deus vai produzir um resultado bom imediato na nossa vida. Ao contrário disso, às vezes a obediência ao Senhor vai trazer a gente injustiça e traição. Jesus nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado vocês que são perseguidos. Pastor, mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo tudo certo. Isso, irmão, você repreende esse pensamento da sua mente. Isso chama justiça própria. Nós não merecemos nada de bom, mesmo você sendo obediente de tudo. Então, irmãos, mas Deus, mas eu estou sendo obediente, estou fazendo tudo certinho. Continua, permaneça. A palavra aqui hoje é permanecer. Não olha para o resultado agora não, irmão. Olha para você. Eu estou permanecendo fiel. Eu estou blasfemando contra Deus. Eu estou firme na promessa de Deus. Nós cantamos aqui, firme na promessa do Senhor. Ou a circunstância está tirando a minha firmeza. Ou a circunstância está abalando a minha fé. Porque, irmãos, esse homem aqui, mesmo na prisão, ele permaneceu. Fala bem assim, ele perseverou. Ele perseverou. Ele continuou, ele permaneceu. É muito poderoso, porque a prisão, irmão, assim como a rejeição, a prisão, a rejeição não muda a promessa também, não altera o destino. As circunstâncias na sua vida não altera a promessa de Deus na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Mas pastor, está tudo diferente, as coisas estão ruins, meu filho está na droga, eu não sei o que aconteceu, irmão. Continua, permanece. Meu casamento está ruim, meus filhos, sei lá, pastor, é um câncer, é uma doença. Permanece, meu irmão, permaneça.
Mas o que eu acho mais lindo nesse texto aqui, irmãos, é que a palavra vem lá, a ira do patrão dele, lança ele na prisão, e o relato bíblico aqui é: o Senhor estava com ele. Aleluia. Fala bem assim: o Senhor, mais alto, o Senhor está comigo. O Senhor está com você, irmão, e dependendo do lugar onde você esteja, o Senhor está com você. O Senhor está com você, e se Ele está com você, se Ele está na sua vida, permaneça. A sua fidelidade não pode depender da circunstância. Já pensou, irmão, se a fidelidade de José dependesse da circunstância? Ele já tinha abandonado, já tinha deixado de ser fiel há muito tempo, desde aquela cisterna. Mas aí vem a cisterna, mas aí de repente ele consegue um trabalho digno, aí vem a traição, aí vem a injustiça, mas ele permanece. Porque quem, irmãos, alicerça a sua casa sobre a rocha, e eu creio que você é um desses, não depende da circunstância não se preocupa com a tempestade. Ele sabe que o fundamento ali vai sustentar. Ele sabe que o fundamento ali vai suportar. Essa casa que permanece, ela não desiste. Essa casa que permanece, ela não desiste no processo. Essa casa que permanece, ela não desiste, ela não vai à ruína, ela não aborta o processo. Coloca esse texto aqui que é muito forte, esse versículo, Gênesis 40, 23, ainda estamos falando de José, irmãos, aqui tem história, hein? Se fosse para a gente falar, bem falado, a gente tinha que ir até meia-noite. Então, o que aconteceu aqui? Mas José era um cara abençoado, que os homens lembraram dele, o que está escrito aí? Não, né? Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. E José está lá na prisão, falou: irmão, lembra de mim aí, dá uma força para mim aí, né? Se chegar lá, né? Dá uma força aí, né? Dá uma ajudadinha aí para mim, vamos dar um jeitinho aí. Eu vou sair desse processo aí, vamos abortar esse processo, vamos dar uma adiantada, vamos pegar um atalho. José foi esquecido, irmão, mas aqui é muito poderoso, porque quem esqueceu José aqui foi o copeiro, não foi Deus. Quantas vezes, irmãos, eu e você colocamos a nossa esperança no homem? Quantas vezes nós colocamos a esperança no homem, irmão? Ah, não, mas você não sabe, o coronel, você não sabe, o meu chefe, você não sabe, não, tem um amigo meu aí que falou que vai fazer uma indicação aqui, vai me dar um... Nossa, mas olha, a gente coloca a esperança, não é verdade? Fulano falou que vai me ajudar, não é assim? Coloca a esperança no homem. Mas ele foi esquecido. Eu nem vou perguntar para você, irmão, se você já foi esquecido por alguém, mas reflita aí, né? Alguém já prometeu que te ajudar e esqueceu? Talvez você já passou por isso. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, aqui é difícil, hein? Você imagina, a gente brinca, acaba dando uma risada aqui, mas você imagina você num processo aonde você está esquecido, aonde ninguém lembra de você, aonde você está precisando de uma mão estendida e não tem, aonde você está precisando de alguém para te ajudar, de um favor, mas você foi esquecido. Mas aqui está outro ponto, irmãos, de nós perseverarmos. Aqui está outro ponto de nós perseverarmos em Deus, continuarmos perseverando, mesmo quando Deus está agindo sem a gente ver, irmãos. Mesmo porque nós servimos um Deus que é um Deus do invisível, Ele age sem a gente ver, Ele não pede autorização para nós, para agir na nossa vida, não é verdade? Deus, Ele age. É igual aqui, ó, eu estou pregando para vocês, Deus está agindo aqui, limpando a mesa aqui para mim, ó. Não é assim? Deus, Ele vai agindo, a gente nem pede.
Você não está vendo, Deus está movendo. Um saiu de lá e falou, não, vamos, Deus ele está movendo, e você não está vendo, irmão, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. É difícil, né, irmãos? Tem aquele louvor que fala que Deus trabalha no silêncio, né? Ô louvor bonito, hein, Eric? Eu canto ele até enche a boca, hein? Mas Deus trabalhando no silêncio, irmão, é difícil, hein? É difícil. Talvez você entrou aqui hoje, Deus não está falando com você, você está olhando para a sua vida, está tudo em silêncio, você não tem uma luzinha lá, a circunstância toda está desfavorável, você está como José, foi preso e injustiçado, ninguém lembra de você, você olha para o lado, você não olha uma coisa boa, mas eu tenho uma notícia boa para te falar, Deus está trabalhando, irmão, Ele não dorme, o nosso Deus não tosqueneja, Ele nem sequer cochila, irmão, Ele não dorme, aleluia. O silêncio de Deus não significa que Ele está ausente da sua vida. Jesus estava dormindo no barco, todo mundo preocupado. Falou, homem, vocês estão com pouca fé, eu estou aqui, eu estou no controle. Aleluia. Irmãos, vamos confiar em Deus. O processo é doloroso, o processo às vezes é longo, é muitos anos. O processo, ele é difícil, mas ele não é o fim da história. Ele não é o fim. Ele não é o fim, porque uma casa que permanece, ela alcança o seu propósito, você foi edificado, Deus chamou você com um propósito, com um destino, irmãos, e dependendo da circunstância, das tempestades, essa casa vai cumprir o propósito dela, porque um homem aqui que foi rejeitado, que foi injustiçado, que foi esquecido, ele saiu da prisão, aleluia. Coloca Gênesis 41. Isso é poderoso, igreja. Olha só. Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Irmão, o homem estava preso. O homem estava esquecido, o homem estava rejeitado, o homem estava esquecido, estava injustiçado, estava não sei o quê. Agora ele tem toda a autoridade da terra. Que é isso, gente? Mas ele permaneceu. Por que eu e você, irmãos, muitas vezes não conseguimos visualizar o final da história na vida de muitos irmãos? Só por conta de uma coisa: não permaneceu. Não permaneceu, irmão. Olha para o lado aí, cadeira vazia. Olha o testemunho das pessoas que abortaram o processo, como elas estão. No Casados para Sempre, quantos casais passaram lá, divorciaram, acabaram a família? Porque a ferramenta está lá, a estrutura está lá, mas não permaneceu. Não permaneceu. A tempestade não destruiu José. Ele estava firmado em algo muito maior. E é poderoso porque, irmãos, os irmãos de José jogaram ele, venderam ele, traíram ele, fizeram ali, injustiçaram ele, traíram ele, e ele não retribuiu com traição. Eu não preparei para a gente falar toda a história detalhadamente por conta do tempo, mas se você não conhece, presta atenção, o que acontece? José se torna esse chefe de toda a terra ali, governador de toda a terra ali. Ele prospera ali, ele governa ali em anos de escassez, prospera como nunca antes, abençoado como nunca antes, e de repente ele tem a oportunidade de encontrar os seus irmãos que tinha traído, que tinha vendido ele, que tinha machucado, que tinha ferido ele. Você imagina José na prisão, lembrando, eu estou aqui. Talvez, como ele era um homem firmado na rocha, ele não carregava essa ferida, mas vamos pensar na nossa carne, né? Eu estou aqui porque meus irmãos me venderam lá, eu estou aqui só por conta disso. E às vezes na sua vida você está assim, você está atribuindo coisa lá do passado, não sei quanto tempo. Eu estou aqui porque foi assim lá, não sei na onde. Imagina se o José pensasse nisso, ele não chegava onde ele chegou. Mas irmãos, José, ele com toda essa estrutura nas suas mãos, com todo o poder que ele tinha, quando ele encontra seus irmãos, ele podia ter falado:
deixar esse povo para lá, o povo não me quis, me traiu. Mas ele entendeu uma coisa, que as mãos daqueles irmãos que empurraram ele dentro daquele poço, é a mesma coisa de José falar bem assim para os irmãos dele: ô meus irmãos, não se preocupa com isso não. Todo mundo estava com medo de José, todo mundo meio ressabiado, que José, qual vai ser a resposta dele? José vira para os seus irmãos: não foram as suas mãos que me empurraram naquela cisterna, foram as mãos do próprio Deus. Irmãos, isso é poderoso demais, se você entender que as traições, que as injustiças estão empurrando você para o propósito de Deus. Pastor, mas minha família foi destruída, eu fui abusado, eu passei por tantas coisas, mas Deus vai usar isso para a glória dele. Deus vai transformar esse caos. A palavra fala que Deus, ele transforma o caos em bênção. Deus, ele vai transformar a sua lágrima em riso. Deus, ele pega uma circunstância, irmão, aquele que permanece, Deus, ele usa isso para a glória do nome dele. Então, irmãos, esse homem aqui que permaneceu, ele tinha sua fé firmada em Deus, ele entendia que cada processo que ele estava passando estava empurrando ele para o propósito que Deus tinha para ele. Então, meus irmãos, nós permanecemos, nós vamos chegar a esse propósito. Tudo tentou abalar esse homem, tudo, traição, como eu disse para vocês, injustiça, solidão, esquecimento, espera, mas ele permaneceu, e ele permaneceu. Deus honra quem permanece, Deus honra quem permanece. É muito lindo, nós vemos isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quantas coisas que ele passou. O próprio povo que estava celebrando, Hosana, 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 o rei que vem, né? Bendito é o rei que vem. Era o povo que estava gritando depois: crucifica, crucifica, crucifica. Ele suportou tudo isso, e ele foi obediente. E apóstolo Paulo escreve aos Filipenses que eu e você devemos seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo, ele esvaziou de si mesmo. Porque uma pessoa, irmãos, que ela é cheia de si, ela não consegue encarar a rejeição. Uma pessoa que é cheia de si, ela não consegue encarar uma injustiça, o esquecimento, porque a pessoa é cheia de si: não, mas como que você pode me deixar, me abandonar no BBB? Mas não é assim, a pessoa, ela é cheia de si. Mas se eu e você seguimos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nos esvaziamos de nós mesmos, seguimos o exemplo de José, e permanecer, nós vamos receber dos lábios do nosso Senhor a frase que todo mundo deveria lembrar todos os dias, que é: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você foi fiel, e dependendo da circunstância, no pouco, no muito, você permaneceu. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus, ele honra quem permanece firme. Eu quero que você coloque de pé. A gente já vai caminhar para o final, finalizar essa série de mensagens. Eu espero que você tenha entendido que Deus, porque Deus, ele te trouxe aqui hoje. Eu espero que você tenha entendido porque Deus te trouxe aqui hoje. Não é sobre o que está acontecendo com você, irmão, não é o que estão fazendo contra você, não é a circunstância que você está vivendo, mas é o posicionamento que você vai ter a partir de hoje. Se você crê realmente que Deus está trabalhando no silêncio, que Ele está cuidando de você, você vai permanecer firme. Permanecer firme. O alicerce tem que estar em Cristo. As tempestades, elas são inevitáveis, mas quem permanecer, a nossa casa, a nossa família precisa estar em Cristo. E hoje nós entendemos, né, que o que faz a gente permanecer não é a ausência dos ventos, não é a ausência da circunstância, mas é onde está o nosso fundamento, é aonde está a nossa fé. O que faz eu e você permanecer não é se tudo está bom, se tudo está maravilhoso, se tudo está indo bem, não é isso. O que faz a gente permanecer
é se a gente está firmado em Cristo. Firmado. Feche seus olhos. Feche seus olhos, porque eu quero que você feche seus olhos e pense. Alguma área da sua vida que precisa de uma atenção, que precisa de uma intervenção, que talvez essa área aí da sua vida você já deixou de lado. Você falou: não, eu não acredito mais, eu não tenho mais fé que isso vai acontecer, que a promessa que Deus me fez vai realizar. Talvez você está pensando assim, talvez foi uma promessa que você recebeu sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, ou uma promessa que você recebeu dos seus filhos ainda quando estava no ventre. Mas hoje a palavra é para perseverar. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Pai, fazendo que a gente seja como José nos dias de hoje. Apesar da rejeição, da injustiça, dos esquecimentos, seus filhos possam permanecer fiel a Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fazendo milagres, que o socorro que vai vir sobre seus filhos não é do homem, é de Deus, é do alto que vai vir um socorro, é do alto que vem a providência. O Senhor usa os homens apenas como instrumento, que a nossa fé não esteja nas pessoas, esteja em Deus. Oh Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Talvez você entrou aqui cansado espiritualmente, emocionalmente, cansado da vida que você tem vivido dentro da sua casa, mas Deus está dizendo: permaneça firme, porque eu estou contigo, e o meu favor é sobre você. José recebeu a palavra de Deus no momento que ele estava na prisão: eu estou com ele, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus.